tem, né, a das propriedades, né? Nós vimos lá o ritmo endógeno, né, em livre curso, né, a sincronização, né? Aqui eu vou mostrar para vocês os exemplos que a gente tem, né, com registro de atividade, né, do sagui. Vocês sabem que aí no departamento de fisiologia, né, a gente tem um núcleo de primatologia, a gente tem um conjunto de saguis e a gente faz vários experimentos com sagui. E eu vou mostrar os registros de dados, né, de ritmicidade circadiana da atividade locomotora do sagui. Então, aqui a gente tem no gráfico em cima que é escuro, aqui é claro, né? E aqui é escuro, aqui é claro. Então, aqui no caso, o animal está dentro do laboratório, ele não está no ambiente natural. Então, eu levo lá para o laboratório, é uma sala fechada, né, em que eu controlo o claro e escuro e tem um sensor que registra a atividade dele. Cada linha dessa aqui é o registro de um dia. Então, aqui nesse primeiro dia, veja a atividade, o animal está ativo, ele descansa, depois fica ativo. No segundo dia, muito semelhante. No terceiro, ele faz aqui, ele leva aproximadamente 8 dias. Veja que durante a noite quase não tem nenhuma atividade, né? E aí, o que a gente fez? Neste momento, depois, né, desses dias ajustados, né, esse claro escuro, aqui a luz acendia exatamente às 6 horas da manhã e apagava às 18 horas. Então, o que eu fiz foi mudar o meu sistema para que a luz, né, começasse a acender não mais às 6 horas da manhã, mas, né, ao meio-dia, né? Na hora que eu faço isso, o que a gente observa? É que o animal ele continua acordando muito cedo, a atividade antes, né? Veja que a luz agora começa aqui, mas ele já começa aqui. Então, ele leva vários dias até se ajustar. Tanto aqui o início da atividade, como o fim da atividade aqui. E esta fase em que ele está se ajustando é o que nós chamamos de arrastamento. Então, eu mudei a pista temporal do ambiente, que é o claro e escuro, e o animal está gradualmente se ajustando no seu relógio interno para que o ritmo, né, no caso, o ritmo de atividade de repouso, fique ajustado, né, ao claro e escuro. Até que se ajusta, e aí ele ficou vários dias aqui ajustado, e quando chegou nesse dia aqui, novamente eu voltei, né, ao início da luz, para 6 horas da manhã, e 18 horas a luz apagava. Aí veja que o animal novamente demorou gradualmente, levou vários dias até se ajustar novamente, e depois ficou ajustado aqui com o ritmo de atividade em repouso dele. Então, essa fase aqui de ajustar, quando você muda, é o que a gente chama de arrastamento. A mesma coisa que ocorre, né? A gente, né, tem o quê? Faz a viagem, uma viagem transmeridiana. Aqui no caso é como se eu tivesse, né, feito uma viagem, né, de Paris, né, para Natal e aqui, né, de Natal para Paris, né? Ou seja, eu demoro, na hora que eu faço uma viagem dessa, que eu vou para um outro local, que o dia tem o início do dia, um outro momento, eu demoro alguns dias para me ajustar. Então, essa fase, esses dias, a gente está chamando que está havendo um arrastamento do relógio biológico para ajustar ao novo horário, né? E vocês percebem, né, aqui ó, fica claramente que o animal ele se ajusta mais rápido quando ocorreu um adiantamento do início do claro, né? Aqui, quando teve um atraso do início do claro, ele demorou aproximadamente 12 dias, e aqui em 6 dias ele já se ajustou. Isso, né, por quê? Porque, na verdade, quando eu coloco o sagui no claro constante, o ritmo dele ele é menor do que 24 horas. Então, se ele é menor do que 24 horas, ele se ajusta mais rápido nesse sentido, e não nesse sentido. Se fosse, né, um ser humano, o ajuste mais rápido seria aqui, né, e demoraria mais dias aqui. Ok? Então, a gente tem, né, como propriedade que o ritmo endógeno, livre gerado endogenamente, ele se ajusta, ele sincroniza com o ciclo claro e escuro, com pista do ambiente, onde ele mantém uma fase, por exemplo, a fase de atividade fica, né, estável com a fase de claro, e a fase de repouso com a fase de escuro.
Mas também tem outras propriedades, como nós vamos ver aqui, né, que é o limite de sincronização. Né? Esse limite de sincronização significa que eu tenho um ritmo que não é exatamente 24 horas e que se ajusta a 24 horas. Mas eu não se ajusta a qualquer, né, período exógeno ou do ambiente. Então, veja, aqui, olha, o T é a duração do ciclo claro-escuro. E aqui é o tal, que é o ritmo do organismo. Então, veja, se no ambiente o claro e o escuro tiver a duração de 24 horas, eu consigo me ajustar a um ritmo de 24 horas facilmente. Se, né, tiver um ritmo de 23 horas, o claro escuro, se o dia tivesse uma duração de 23 horas, também eu tenho condição de me ajustar a 23 horas. Porém, se o dia tiver uma duração muito curta, para 22 horas, aí eu já não me ajusto mais. Eu fico expressando o ritmo como se estivesse no claro constante, em 24 horas e meia, em livre curso. Do mesmo jeito ocorre quando eu vou lá em cima. Se eu tenho um dia, se a noite, o claro e escuro, for de 25 horas, eu consigo ajustar o meu ritmo. Porém, né, se o ritmo, né, for de 26 horas, eu já não consigo mais ajustar. Então, tem um limite, não é a qualquer, né, ritmo que faz o ajuste. Então, aqui eu tenho o limite, né, que eu já comentei. Então, esse limite, né, ele é importante, né, quando a gente tem modificações. Né? Aqui, uma coisa importante que eu queria comentar para vocês é que, veja, aqui cada momento desse, né, eu tenho uma fase diferente. Imagine que quando eu falo que eu tenho um limite de sincronização de um dia, né, algumas condições hoje, para nós, né, seres humanos, nós chamamos de trabalho em turno, são pessoas ou trabalho noturno, né, que tem dificuldade de fazer uma adaptação. Então, imagine um indivíduo que ele trabalha 3 dias, das 6 a meio-dia, 6 da manhã a meio-dia, passa 3 dias assim, aí tem uma folga, aí depois vai trabalhar de meio-dia a 6 da tarde, aí tem uma folga, aí depois trabalha à noite, tem tantas folgas. Então, quem trabalha em rotina, em plantão, o que ocorre? Ocorre que, né, o organismo não consegue se adaptar a isso. Né? Então, o que a gente vê é que eu tenho um limite mínimo para se ajustar. Em geral, nós, seres humanos, ajustamos até o 23. Menor do que 23, a gente já não tem condição. É claro que um indivíduo que tenha um período muito curto, ele vai se ajustar a 22 horas. Ou um indivíduo que tem um período muito longo, que vai se ajustar a 26 horas. Mas, em média, a população, né, tem esse limite. Né? Ele não consegue se ajustar abaixo de 23, né, e nem acima de 25. Okay? E aí isso vai ter consequência que o indivíduo vai se adaptar a mais ou a menos, né, ao trabalho em turno. Professor, tem duas perguntas no chat. Então, tem uma pergunta, né, que é por que a adaptação mais rápida não fazia quando se comparado, né, ao humano? Então, na verdade, tem duas questões aí. Né? A primeira, né, que ela é mais rápida, né, no sagui quando você, né, o início da luz começou mais cedo. Neste caso, isso porque o ritmo endógeno do sagui é menor do que 24 horas. Mas um fator fundamental, nós vamos comentar isso ao longo do curso, né, vamos terminar a nossa aula de hoje, inclusive, detalhando um pouco isso, é que para nós, seres humanos, né, não é só a luz que é importante. A luz ela é importante, é o claro escuro, mas também, né, os fatores sociais. Né? Por exemplo, né, o trabalho, o horário de trabalho, né, o horário, né, escolar, as nossas interações sociais interferem. Então, quanto mais a complexidade do organismo em termos de responder aos estímulos, né, ele se adapta mais rápido ou não.
os sanguíneos se adaptam muito rápido, né, quando você faz a alteração dessa luz. Né? Se eu penso, por exemplo, num rato, né, eu também tenho um ajuste bastante rápido, né, comparado, por exemplo, o rato com um mamífero, mas não primata, né, ele já demora um pouco mais. Então, o que a gente chama, né, de curva de resposta dependente do fato? Né? A questão é, olha, veja, a gente tem, né, o ritmo que é 24 horas, o ciclo claro-escuro, né, ou dia e noite, por causa da rotação da Terra. O nosso ritmo endógeno, ele não é exatamente 24 horas, mas a gente ajusta. A questão é como é que ele ajusta. Como é que eu faço com que o meu sistema circadiano promova avanços e atrasos para se ajustar, né, ou sincronizar ao ciclo claro e escuro, que é em decorrência, né, da rotação da Terra. Então, isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de curva de resposta dependente de fase. Então, ela é uma ferramenta muito importante que a gente usa para avaliar a importância de agentes sincronizadores, ou seja, o que é que facilita a curva de resposta de fase para cada espécie, ela é uma especificamente, né? E, né, ela está relacionada daquilo que a gente vai usar, vamos detalhar mais na frente do nosso curso, para o tratamento dos distúrbios de sono relacionados à ritmicidade, como a jet lag, a síndrome de atraso de fase, a síndrome de avanço de fase. Então, imagine nesse diagrama aqui. Tá? Então, quero chamar a atenção nesse diagrama. O que é que eu tenho aqui em cima? Eu tenho aqui luz, aqui é escuro, luz. Então, isso aqui é um diagrama representativo da atividade de um rato, não é de um humano, tá? E esse aqui é a atividade dele. Então, eu digo que a atividade aqui do rato, ele é um animal noturno, então a fase ativa dele é à noite, primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia. A partir do sétimo dia, eu desliguei a luz e o animal vai viver em escuro constante. Tá? Então, o que a gente vê? Aqui é o oitavo dia, que é o primeiro dia de escuro constante, segundo dia de escuro constante, o terceiro dia de escuro constante e assim sucessivamente. O que a gente observa? Que a cada dia o animal ele atrasa o início da atividade. Imagina o seguinte, se nesse primeiro dia aqui eu fizer o seguinte, eu der um estímulo ao acender a luz, bem no meio da fase de repouso do animal. Aqui é escuro, certo? Veja que aqui está escuro constante, esse aqui é escuro. Então, o animal ele passa aproximadamente, né, lá 14 horas em atividade, né, e passa 10 horas de repouso. Então, nas 10 horas de repouso, ou seja, depois que ele começou o repouso, 5 horas depois eu acendo a luz, né, durante 15 minutos e desligo. O que é que isso provoca no ritmo do animal? Nada, a gente não vê nenhuma alteração. Ok? Então, eu dei um pulso de luz, acendi a luz durante só 15 minutos, um pulso de luz, né, no meio da fase de claro, ou no meio da fase de repouso desse animal. Certo? Agora, imagine nessa segunda condição, eu vou dar o estímulo luminoso, não mais aqui no claro, eu vou dar aqui no escuro. Então, o animal começa ativo, na fase de repouso. Eu vou dar durante a fase de atividade. Aqui é tudo escuro. Aí eu vou acender a luz, mais ou menos, né, 1 hora depois que o animal começou a sua atividade. Né? E aí, o que é que isso vai provocar? No próximo dia, em vez de ele começar 1 hora mais tarde, ele vai começar agora 3 horas mais tarde. Então, veja que aqui ele ia nessa sequência aqui, cada dia, né, mais ou menos 1 hora, aí desse dia para esse aqui ele pulou. Aí continuou novamente. Então, isso aqui promoveu aquilo que a gente chama de atraso. Né? Então, que eu vou chamar de delta phi, por isso que eu boto negativo, porque está atrasando. Ele começou mais tarde. Ele começou a fase ativa dele mais tarde, quando eu dei um estímulo no início da fase de atividade. Né?
que é aquilo que nós vamos chamar, né, para o rato, que é um animal noturno, né, de noite subjetiva. E aí, olha, aqui eu vou dar o estímulo luminoso, não mais aqui no início, mas lá no final. Lembre que quando eu dei, olha, aqui o estímulo no início da noite subjetiva do animal, ou seja, da noite biológica, que é quando ele está ativo, quando o rato está ativo, ele começou mais tarde, no dia seguinte. E aqui eu estou dando, acendendo a luz, o pulso de luz, lá no fim da fase de atividade, lá no fim da noite biológica do animal, e o que vai provocar é que ele vai começar a atividade mais cedo. Aquele atrasou e aquele adiantou o início da atividade. Então, veja, que aqui o estímulo não provocou nada. Aqui provocou, né, um atraso. E aqui ele provocou um avanço. Então, por isso que a gente diz que a resposta depende da fase. Se for no meio da fase, né, do repouso do rato, não provoca nada. Se for no início da noite biológica do animal, provoca atraso. Se for no final da noite biológica do animal, né, do rato, por exemplo, provoca avanço. Né? E isso a gente representa nesse gráfico. Aqui são os horários circadianos. Né? Ou seja, durante a fase que aqui seria a noite, né, e aqui, né, o dia biológico. Então, dia biológico e noite biológica. Então, no início da noite biológica, provoca atraso. No final da noite biológica, provoca avanço. É exatamente isso que ocorre com a gente. Então, um estímulo de luz, se eu me exponho à luz no início da noite, às 9, 10 horas, 11 horas da noite, o que é que isso vai provocar? Vai provocar que eu vou atrasar o meu ritmo, eu vou dormir mais tarde e acordar mais tarde no dia seguinte. Se eu me expor à luz, que eu estava fazendo lá quando eu estava fazendo o passeio de bicicleta, bem cedinho, ou seja, no final da minha noite biológica, que vai ser o quê? 4h30, 5h30 da manhã, isso vai provocar o quê? Um avanço, né? Um adiantamento da fase. Então, vou começar a atividade mais cedo, vou começar a dormir mais cedo. Né? Então, isso, a luz faz, né, um efeito no nosso ritmo biológico conforme a fase. Se eu me expor à luz meio-dia, não vai alterar nada. Né? Professor, tem 2 perguntas no chat. Vamos lá. Pegando carona na pergunta anterior, o organismo com maior metabolismo tende a ter um ajuste sincronizador maior do que organismos com menor metabolismo? Tá, então, assim, não obrigatoriamente. Por quê? Porque, na verdade, assim, eu tenho organismos diferentes, eu posso ter metabolismo diferente. Né? Então, eu tenho animais pequenos, os roedores, no geral, um sagui, por exemplo, também é um animal pequeno, esses animais têm um metabolismo bastante elevado. Todo animal curto, pequeno, ele tem metabolismo elevado. Né? E os animais maiores, né, um elefante, tem um metabolismo, né, mais lento, comparado. Né, então, assim, a gente não pode dizer que todos os roedores têm, né, um ajuste, né, capacidade de adaptar, sincronizar mais rápido. Né? Isso tem outros fatores que estão relacionados. Principalmente, um dos principais fatores é a capacidade de detectar o estímulo. No caso, né, o sistema óptico. Né? O seu sistema, a capacidade para detectar luz, porque quando o animal, eu tenho roedores, por exemplo, né, de espécies de ratos diferentes, embora eles tenham o mesmo metabolismo, mas as retinas deles são diferentes. Então, uns têm mais capacidade de detectar luz e outros menos. Esses que têm menos, eles vão se ajustar a um novo fotoperíodo mais lentamente do que os animais que, né, têm uma capacidade de detectar luz muito rápido.
Porém, se eu pego, por exemplo, um rato, né, um rato comum, e eu altero o metabolismo dele, por exemplo, se eu tenho um rato e eu diminuo o metabolismo dele, como é que eu posso fazer isso? Eu posso deixar o metabolismo de um rato mais lento, diminuindo, né, a presença de hormônios que estimulam o metabolismo, como o hormônio da tireoide. Então, se eu bloquear a liberação do hormônio tiroidiano de um rato, ele vai, né, ter uma adaptação ou uma capacidade de sincronização mais lenta, ele vai demorar mais. E o inverso, se eu der hormônio tiroidiano para um rato, eu aumento o metabolismo dele, ele sincroniza mais rápido. Ok? Isso. Né? A outra pergunta, né, que é a pergunta do Pedro, se a curva de resposta de fase é a lógica por trás do uso da fototerapia para o tratamento de estudantes. Exatamente, Pedro, é isso mesmo. É por isso que não é só expor a luz, eu preciso expor a luz de uma forma bastante, né, coerente, respeitando o que é que o indivíduo tem. Por isso que eu preciso identificar se o indivíduo tem um atraso do início do sono, ou seja, se eu tenho um paciente que chega para mim e diz assim, olha, eu tenho muita dificuldade, né, de me manter no sono, eu estou dormindo muito cedo, estou lá 8 horas da noite, já estou dormindo, e acordo 4 horas e fico, né, eu queria dormir um pouco mais tarde. Aí, no caso, né, ele acha que ele tem um problema de sono porque ele desperta muito cedo, mas, na verdade, ele está com sono adiantado. Aí eu tenho que estimular a luz à noite. Eu tenho que promover o atraso no sono dele, né, no ciclo sono e vigília. Ou o indivíduo está com o atraso no ciclo sono e vigília. Ele só consegue dormir muito tarde, né, ele não consegue dormir cedo, ele deita meia-noite, mas não pega no sono, né, só vai iniciar o sono lá para 2 horas da manhã. E, na verdade, ele não tem insônia. O que ele tem é um atraso de sono. E aí o que eu tenho que fazer é estimular por luz branca, bastante forte, né, que é a bright light, no início da manhã, para promover, né, o avanço do ciclo sono e vigília. E perguntaram... Isso é comum, né, no caso de quem tem insônia. Hoje em dia, né, com o avanço da cronobiologia, antigamente, quem trabalhava com medicina do sono não se importava com isso. Hoje, na classificação dos distúrbios do sono, né, já tem, né, um item que são os distúrbios do sono relacionados à ritmicidade circadiana. Então, muitos pacientes chegam, às vezes, dizendo que tem, né, insônia, mas, na verdade, ele não tem insônia. O que ele tem é um atraso de fase. Ele deita e não consegue dormir. Mas a gente pergunta, e quando é no final de semana? Né? Aí, eu durmo tarde e acordo tarde, não tem problema nenhum. Ou quando é nas férias, aí você vê, né? Não, nas férias eu não tenho problema nenhum. Nas férias eu vou dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e acordo meio-dia sem problema nenhum. Este caso, por exemplo, ele é muito comum acontecer, né, quando é na adolescência. Tá? A Sandra faz uma pergunta sobre a relação da menopausa com insônia. Sandra, só para a gente não mudar muito, né, eu sugiro que você anote essa pergunta, a gente vai ter uma discussão sobre o distúrbio do sono, uma aula específica, a gente, né, volta a comentar e detalha isso, tá ok? Então, uma outra coisa que também foi demonstrado é que não é só o estímulo luminoso que provoca essa resposta de fase. Outros estímulos, como atividade física, e aqui é um exemplo, né, de atividade física, né, em roedor, né, no caso de hamster, se você põe um hamster lá para fazer corrida na roda de atividade, isso pode provocar avanços e atrasos. Né? Isso nós vamos ver que não é só a luz que promove o ajuste. A atividade física é um dos fatores também que pode provocar. Né? Aqui eu tenho a curva, né, aqui em preto, né, é a curva do estímulo luminoso. Então, significa que quando eu dou um estímulo luminoso, aqui no início, né, da noite biológica, então promovo o atraso. Quando eu dou o estímulo luminoso, né, aqui
segunda metade da noite biológica, eu promovo o avanço. Já o estímulo não forte, como atividade física, ele vai provocar avanços aqui quase no final, né, do dia, né, biológico, e não provoca nenhuma alteração aqui durante, né, a fase da noite biológica. É como se fosse um pouco parecido as curvas, só que mais ou menos espelhadas. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, alguém tinha perguntado sobre a fototerapia, né, isso aqui é um exemplo de uma fototerapia, de uma curva de resposta de fase humana, né, baseado, né, na fototerapia, né, ou seja, se promove avanços do início do sono ou atrasos, né. Então, isso aqui é parecido, né, com aquelas sistema que a gente usa, né, para ver radiografia. Então, aqui é uma intensidade de luz muito forte, né, aproximadamente 10.000 lux, mas com a luz, né, de baixa temperatura. Então, você pode colocar, por exemplo, numa mesa, você pode ficar lendo, aquilo fica estimulando, né, por aproximadamente, né, 30 minutos, 1 hora, né, isso vai promover o avanço ou atraso. Sim, aí se você tem, por exemplo, né, uma condição, a pergunta que a Patrícia, né, faz teoricamente é mais indicado para a sincronização fazer exercício pela manhã, se a pessoa tem, né, atraso no início do sono e atraso, né, no final do sono, ou seja, a pessoa está indo dormir sempre muito tarde, acordando muito tarde, o ideal é ele fazer atividade física, né, pela manhã, inclusive se expondo à luz, né? As duas coisas se somam, né, e promovem, né, o efeito. Ó, nessa situação, né, aqui, olha, é um ajuste, né, porque experimento com animais, então aqui ele está em escuro constante, veja aqui como é que está o ritmo, e aqui, a partir desse dia, né, eu estou dando um pulso de luz. Esse pulso de luz ele tem uma duração de só, né, 15 minutos. E olha, veja como o animal se ajustou. É claro, isso aqui é um animal, né? É um animal noturno, né? Então ele se ajusta facilmente. Para nós, seres humanos, a gente tem dificuldade de fazer esse ajuste. Tem mais uma pergunta aqui do Pedro. Né? Existem alguns estudos que relacionam a diferenças de fase com intensidade? Sim. Né? Então, quanto mais intenso o estímulo, mais, né, você responde. Para nós humanos, principalmente, embora que você se ajuste com estímulo, né, de duração curta, né, mas no caso, por exemplo, do animal noturno, para o animal diurno, essa alteração, aqui, veja, é 10.000 lux. 10.000 lux é a intensidade de luz no ambiente, né, a céu aberto, né, durante o dia. Né, a intensidade bastante alta. Tá? E aí, olha, tem algo que é importante, né, além da luz. Né? Então, eu estou colocando aqui um roedor, né, um ratinho, como o meu modelo animal. Estou dizendo que eu posso promover um ajuste pela luz, sincronizar com a luz, o ritmo circadiano, mas também, para alguns animais, o ritmo de temperatura do ambiente é importante. Tá? A alimentação é importante, a atividade física é importante e o contato social também é importante. Na verdade, eu tenho esse conjunto de fatores, né, que já o principal deles, o mais importante, é o claro e escuro. Então, veja, tem pessoas, né, no nosso caso, a pergunta mais comum e nos indivíduos que é cego? Os indivíduos que é cego, né, ele não tem a capacidade de detectar o claro e o escuro. Então, como é que ele se ajusta? Ele pode se ajustar utilizando esses outros elementos. Né? A Natália, que é uma das monitoras aqui da disciplina, o trabalho dela de mestrado é estudar exatamente o ciclo sono-vigília, a capacidade de pessoas cegas aqui em Natal, né? Na cidade de Natal. Por quê? Existem já vários estudos, né, com cegos ao redor do mundo, mas todos em ambientes de altas latitudes, né, diferente de Natal, que eu tenho uma presença e ausência de luz muito intensa, muito forte. E, além disso, tem a temperatura. Né? Quando nós fomos conversar, né, com o diretor,
né, lá do Instituto Ceres aqui de Natal, a primeira coisa que ele disse para a gente foi, olha, eu sei quando é noite e dia, porque eu sei da temperatura, a temperatura é diferente. Né? Embora a variação térmica não seja tão grande, mas a sensação térmica é muito grande, e a gente consegue diferenciar, né, que é dia e noite, e isso tudo tem um efeito cognitivo e tal, e pode ajustar o ritmo. E aí, o que a Natália, por exemplo, está estudando é exatamente isso, no indivíduo que é cego, a participação dos outros, né, das outras pistas temporais no ajuste, né, do ciclo sono e vigília. Aqui, olha, é um exemplo, né, de uma condição seguinte. Imagina que eu tenho um indivíduo que está com um ritmo alterado, e aí ele está tendo um estímulo luminoso. Tá? Nesse caso aqui, ele teve só um estímulo luminoso, né, e aí ele melhorou um pouco o ritmo dele, alterou o ritmo de secreção da melatonina, inclusive, e o sono dele teve uma melhora de uma eficiência para 76%. Já se ele fez as duas coisas juntas, né, fez um estímulo luminoso, mais atividade física, que aqui está representado por um ciclista, é claro, né? Então, isso junto, atividade física, mais o estímulo luminoso em conjunto, fez com que ajustasse melhor e a eficiência do sono agora ficou em 90%. Ou seja, nesse caso eu estou mostrando que quando eu tenho os dois estímulos juntos, a luz e a atividade física, eles se somam, né, e com isso melhora, né, o ritmo, né, do sujeito. Aqui tem uma pergunta do Tiago, né, que os estímulos luz, alimento, exercício, contato social tem uma hierarquia que diz respeito ao grau de eficácia de cada um deles. A hierarquia é, em primeiro lugar, é a luz. Pronto. Em primeiro lugar é a luz. E o que sugere é que, em primeiro lugar, a luz, em segundo lugar, a alimentação, né? Em terceiro, a atividade física e, posteriormente, né, o contato social. Né? Tá? Mas o principal é a luz. Né? E dos outros, né, também são importantes, mas o principal, assim, com grande intensidade, é a luz. E os outros potencializam, né, o efeito da luz. Aí, no caso, né, se a atividade física ela vai ser noturna ou diurna, ou seja, no início ou no final, isso depende da condição, né, do sujeito, certo, o Patrícia? Então, o que a gente faz, né, é que se o sujeito tiver com atraso no início do sono, preferencialmente ele tem que fazer atividade física, né, pela manhã. Se o sujeito tiver, né, com um avanço, ele está dormindo muito cedo, né, e ele precisa, né, atrasar o sono, né, tipo, por exemplo, se o indivíduo, né, vai fazer um voo transmeridiano, vai para, né, Paris. Né, o que é que eu faço? Eu começo a fazer atividade física à noite para atrasar meu sono, porque eu preciso atrasar o meu ritmo para quando chegar, né, em Paris eu estar mais próximo, né, do novo ritmo de lá. Aí, por exemplo, né, eu vou falar aqui um pouco sobre a sincronização alimentar. A gente tem feito vários experimentos no nosso laboratório com sincronização alimentar, e é uma característica nesse modelo aqui que a gente tem. Então, aqui eu tenho um claro e escuro, e aqui eu tenho um desenho, um diagrama, né, isso aqui não é dado real. Aqui é a atividade de um roedor, no caso de um rato. A atividade ocorre quase predominante durante a fase escura. E no laboratório, o que a gente faz é oferecer o alimento para o animal, ou em cima da gaiola, ele pode comer a qualquer hora. E aí tem uma condição experimental que a gente chama de restrição do alimento. Né? Então, veja, aqui o animal ele só vai comer nessa faixa aqui. Ele vai comer 2 horas no meio da fase de clara. E o que a gente observa é que a atividade do animal começa a se antecipar antes do alimento ser ofertado. Ele reduz um pouco a atividade aqui durante a fase de escuro e passa a ter atividade no claro, e essa atividade ela é sincronizada, né, ao alimento. Tá? Então, aqui é um exemplo real, esse aqui é o diagrama, esse aqui é o exemplo real. Então, aqui o animal estava no claro escuro, aqui continua o claro escuro, e aqui em azul é quando o alimento foi oferecido,
E veja que agora o animal tem uma grande atividade aqui nessa fase, e a atividade aqui na fase escura é reduzida. Então, eu estou promovendo, né, uma sincronização por pulsos de alimento. Aqui quando o animal, você quer um rápido, o animal aqui com alimentação livre, ele pode comer qualquer hora, então a atividade dele é restrita, a fase escura. Aqui é quando eu dou para alimentar só glicose, né? Então eu coloco a glicose na água, e aí, né, a glicose ela vai ser oferecida exclusivamente durante a fase clara. Veja que agora o animal saiu da atividade, a atividade dele agora não é mais só na fase escura, desculpa, ela passa a ter também atividade na fase clara, sincronizada com, né, a oferta do alimento. E aqui a mesma coisa, só que em vez de ser glicose, é a ração, né, que o rato está acostumado a comer. Né? Aqui é só um diagrama, né, de uma revisão que a gente tem. Quem tiver interesse, a gente pode detalhar. Aqui no caso, eu tenho, né, a ingesta de alimento, ela é capaz de alterar os sinais humorais do organismo, né, tanto pré-prandial como pós-prandial, ou seja, antes do animal ter fome, ele tem a liberação de vários hormônios. Quando ele come, ele tem a alteração de vários hormônios, e tudo isso serve de sinais que vão atuar sobre uma rede, né, que a gente diz que são várias regiões no cérebro, que vão serem capazes de promover, né, o ajuste e o ritmo, né, sincronizado ao alimento. Então, quando a gente fala, né, na sincronização por alimento, né, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, assim, os tipos, né, do esquema alimentar que a gente usa, né, por exemplo, a gente usa classicamente na sociedade humana 3 modelos, né, um alimento pela manhã, que nós chamamos de café da manhã, um alimento, né, ao meio-dia, né, e um alimento, né, à noite. Algumas culturas não tem os 3, tem 2, né, e etc. Mas o que a gente tem claramente é que a gente tem, tradicionalmente, nas maioria das culturas, um padrão alimentar durante o dia, né, e não alimentação durante a noite. Né? Então, esse é o modelo, né, clássico que a gente tem. O que a gente observa é que se eu mantenho, né, um esquema alimentar, né, eu vou facilitar o ajuste, a sincronização alimento, e isso, né, vai ajudar a melhorar minhas condições de saúde. Porém, se eu quebro esse meu padrão alimentar, se eu tenho uma alimentação muito irregular em termos de horário, não só, né, de quantidade, eu vou alterar a minha ritmicidade e vou ter prejuízo na saúde. Então, a gente tem aí, inclusive, alguns alunos de nutrição, né, aqui na disciplina. Hoje, quando eu olho para fazer uma dieta, eu não penso só na quantidade ou a qualidade do meu alimento, mas eu penso também quando, né, ou seja, no tempo em que o alimento está sendo ingerido. Ok? Então, isso é importante, porque a gente sabe que isso promove a sincronização da ritmicidade, e a quebra dessa ritmicidade, né, pode, né, alterar o sujeito. Então, né, a gente está finalizando e colocando para vocês o seguinte. Então, eu tenho vários fatores aqui do ambiente, né, o claro escuro, fatores sociais, de atividade familiar, horário de alimentação, tudo isso vai mexer no meu complexo sistema, né, circadiano. E amanhã nós vamos ver 2 coisas, amanhã não, desculpa, na próxima semana, os mecanismos, as vias neurais envolvidas nisso, e os mecanismos moleculares. Né? Eu vou falar sobre as vias neurais, e o professor, né, Mário Miguel, diretamente lá da Inglaterra, ele vai falar para a gente sobre os mecanismos moleculares que são responsáveis pela essa sincronização, pela geração do ritmo, né, e etc. E a importância disso para a saúde humana. Em síntese, né, na nossa aula de hoje, o que a gente viu? Que o nosso ritmo, ele é o ritmo circadiano. Então, nós estamos falando de ritmo circadiano. Não estamos falando dos outros ritmos, né, que não têm correlatos com ciclos geofísicos, como o ciclo menstrual, né, o ritmo cardíaco, ou o ritmo de sono, etc. Mas falando do ritmo que é circadiano, que tem, né, um período de 24 horas,
né, que tem uma sincroniza com o claro escuro, com o dia e a noite. Então, ele é gerado endogenamente. Eu tenho uma estrutura, nós vamos discutir essas estruturas na próxima semana. Ele tem essa capacidade de se ajustar ao claro escuro. O endógeno e o recurso ele é diferente, ele é um pouco diferente, né, do período do ritmo do ciclo geofísico, mas aí ele sincroniza. Durante uma fase inicial, promove um arrastamento. Essa sincronização ela tem um limite, né? Esse limite depende de algumas características da própria espécie, e essa sincronização ela ocorre porque o sistema, né, circadiano ele responde à presença ou ausência de pulsos de luz, né, conforme a fase, né, se ele está no dia, né, ou na noite biológica. Esse sistema circadiano a gente vai ver na próxima aula que ele tem múltiplos osciladores, um sincroniza pela luz, outro, por exemplo, sincroniza pelo alimento, né? Então, para fechar, né, a nossa aula, o que eu vou mostrar para vocês? Aquela ideia que a gente chama de organização temporal interna. Tá? Então, eu vou ter, aqui, por exemplo, tem uma variável fisiológica, aqui uma variável qualquer, e aqui os dias, dia, noite, dia, noite. Então, por exemplo, o ritmo de cortisol, eu tenho um aumento de cortisol logo que eu acordo, aí vai diminuindo ao longo do dia, cai muito durante a noite, e antes de acordar já começa a subir, né? Mas eu tenho também aqui o ritmo aqui de temperatura, que está aqui nessa linha preta. A alta, durante a noite, cai muito, depois volta a subir, né? Então, também, olha, o ritmo de melatonina, que aqui é amarelo, né? Durante o dia não tem secreção de melatonina, à noite sobe, né? Que é inclusive chamado o hormônio da noite, né? A melatonina. Aqui, por exemplo, eu tenho em azul explicando um exemplo de algumas enzimas, né? Que pode ter maior atividade durante o dia e menor atividade à noite. Então, na verdade, são vários ritmos. O que a gente quer chamar a atenção de vocês? Que alguns ritmos, os níveis maiores, né, seja a acrofase, ou seja, a elevação deles é durante a fase clara, enquanto que outros é à noite. Mas o mais importante para o organismo é pensar que tem uma organização temporal interna. Tá? Você precisa ter um sistema para ajustar tudo isso. E esse sistema é o sistema, né, circadiano, que é o ritmo de temperatura, você precisa coordenar isso. E aí a gente for olhar, né, o que é que eu tenho? Eu tenho várias coisas. O sono, a nossa temperatura, a pressão arterial, a questão de melatonina, tudo isso varia, né, ao longo das 24 horas. E algumas perguntas intrigantes, né? As propriedades dos ritmos biológicos, nós discutimos hoje, quem é que gera esse relógio, ou esse ritmo biológico, como todo o corpo é integrado. Então, na próxima semana, a gente já vai mostrar para vocês, né, os circuitos, o que é o relógio biológico, né, qual é o mecanismo molecular, inclusive, né, as vias, né, do genes até as estruturas, né, das proteínas, né, no citoplasma da célula, que ajusta, né, esse período de 24 horas, que foi exatamente essas descobertas, né, desses genes, dessas proteínas, né, em vertebrados, que levou aos pesquisadores ganharem o prêmio Nobel, e hoje a gente sabe que essas vias metabólicas moleculares que fazem essa oscilação de 24 horas, elas estão presentes em todas as espécies, né, vivas, né? Então, essa é o que a gente tem, e na próxima, né, sexta-feira a gente volta. Então, né, a gente vai ter a seguinte dinâmica, né? Dinâmica que a gente vai ficar sempre